mesmo. Tá, como lidar com medo? Tá, como lidar com o medo, né, depois de ter pegado o Covid? Isso. Então, teoricamente, a gente não teria, a gente teria que ter menos medo se a gente não tivesse se infectado, né? Porque essas doenças, elas costumam produzir anticorpos, que são defesas naturais. Igual quando a gente toma vacina, que o nosso corpo produz a defesa sem a gente precisar muitas vezes ter a doença ou ter contato com o vírus, você pegar a doença já é um protetor natural. No caso do Covid, tem uma particularidade que a gente ainda não sabe como que funciona essa imunidade, por quanto tempo e realmente se as pessoas estão fazendo imunidade ou não. Tá? Ainda tem várias pesquisas acontecendo em relação a isso. Mas acredita-se que a gente faça alguma imunidade a ele sim. Então, quem foi infectado, ele teria menos problema do que quem não foi ainda, tá? E quem já foi infectado, quando voltar, não vai transmitir para os outros, porque já vai ter passado o período de transmissão. Então, também não é algo que a gente precisa se preocupar. Eu tenho visto muito essa preocupação. O colega voltando, né? Porque no caso de vocês estão em home office. Mas, por exemplo, no banco, onde eu trabalho, as pessoas pegam Covid, saem de licença e depois de 14 dias elas voltam. E aí muitos colegas ficam inseguros de trabalhar com essas pessoas que voltaram, com medo de pegar. Mas também a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Então, quem teve, eu acho que tem outros medos para a gente ter antes de pensar numa reinfecção, porque até o prezado momento não tem nada que fale que as reinfecções são efetivamente concretas, né? Nós temos alguns relatos, mas ainda acreditamos que existe alguma imunidade, sim, tá? Mais alguma pergunta? Tá. Então, a questão do desânimo, né? Como lidar com o desânimo e com a falta de vontade de fazer as coisas. Esse desânimo é muito genérico. Ele pode ter causas, N causas, causas das mais diversas, tá? Então, ele pode ser uma coisa simples, como ele pode ser um quadro de adoecimento mental que precisa ser tratado, às vezes até um quadro depressivo. Então, assim, o que eu recomendo para vocês? Sempre fazer aquilo que a gente conversou antes. As metas, né? Ter rotina, horário de dormir e horário de acordar. Eu tô tendo horário de dormir, tô tendo horário para acordar, mas mesmo assim eu tô acordando cansada. Como que será que tá a qualidade desse sono? Eu tô dormindo bem, eu tô acordando descansado, mas assim, tô sem motivação, tô sem vontade de fazer as coisas. Aí já é uma outra questão. Então, se a gente tiver horário para dormir, horário para acordar, uma alimentação regular, então comendo coisas que são realmente saudáveis, porque a alimentação ela dá muita energia pra gente. Então, uma alimentação errada, ela também pode ser causa de desânimo. Se eu estiver conseguindo me sentir produtiva, então estiver tendo um tempo para eu trabalhar, um tempo para descansar, porque também outra causa de desânimo, eu estou trabalhando demais. Muitas vezes em home office a gente trabalha uma carga de trabalho muito maior do que presencial. Então é outra coisa que eu preciso levar em conta. Será que no final de semana, que é o tempo que eu tenho para descansar, eu estou efetivamente descansando? Será que eu estou fazendo algo que está me dando prazer? Então essas questões do desânimo, elas podem ter N fatores. Então, o que a gente pode fazer de forma prática para isso? Se analise, avalia o que isso pode ser em relação a você, porque, como eu disse, cada pessoa tem questões específicas. Então, eu posso ter aí 5, 6 professores com desânimo e cada um ser uma causa de desânimo diferente.
Então, avalie o que isso pode estar relacionado a você. E se por acaso tiver alguma possibilidade disso ser um quadro de doença, procure um médico especialista para fazer o seu acompanhamento. A maior parte dos médicos está atendendo online por teleatendimento, tá? Eu fiquei sabendo, acho que até, não sei se pela prefeitura, me falaram até que tinha algum trabalho do SUS com teleatendimento também, que é muito legal. Agora, se for só questão de hábitos de vida, seguindo essas orientações que eu dei, a gente consegue regular. Lembrar sempre da espiritualidade, que também é muito importante. Então, tem pessoas que elas recarregam a energia naquele momento de exercício da espiritualidade, tá? Aí tem mais 2 colegas inscritas, né? Ei, Delma, pode falar. Boa tarde. Momento que nós estamos vivendo. Porém, eu tenho uma dúvida, acho que de muitos professores, como a gente lidar com essa ansiedade de turbilhões de coisas que está sendo imposta para nós professores. Está sendo difícil lidar com essa situação, pois estou vendo assim que a Secretaria de Educação está preocupada só que nós produzimos conteúdos para os alunos, plataformas, 3 plataformas para a gente alimentar, para a gente dar conta, curso para aprender a lidar com essas plataformas, então veio tudo ao mesmo tempo. E essa rotina, você iniciou aí dizendo sobre a rotina, é muito difícil para a gente nesse momento, a gente não estamos conseguindo. Eu sempre gostei muito de rotina e tá muito difícil. Hoje de manhã, acordei às 7 horas da manhã, gravei vídeo aula, logo depois eu tive que entrar na plataforma para inserir atividade, depois teve o Fórum da Educação Infantil que eu tive que participar, logo depois tive a reunião com a pedagoga, almocei correndo, já estou aqui com vocês nessa conversa, e às 18 horas eu tenho curso que eu tenho que participar também online, então assim, é muita coisa para nós profissionais da área de educação neste momento. E aí a cobrança é muito grande, da gente estar produzindo esse material para aluno, produzindo essas atividades, e aí a gente acaba ficando sobrecarregado, não consegue dormir, e tá uma ansiedade muito grande, porque aquela sensação de impotência, de medo de não conseguir dar conta de tudo, enche o emocional da gente sobrecarregado. E hoje no fórum de manhã, uma professora até relatou que ela foi no supermercado e encontrou um aluno dela que veio correndo para abraçar, ela teve que colocar a mão, pedir para ele parar. E como explicar para essa criança que ela não podia dar esse abraço? Esse abraço que nós estamos acostumados a dar todos os dias aos nossos alunos, e esse contato, esse carinho e esse retorno. Como que nós vamos lidar com essa situação? Explicar para a criança que não podemos ter esse abraço, que tem que manter essa distância. Então, isso tudo está virando turbilhões de emoções para nós profissionais, e a gente está meio perdido, sem ver alguém preocupado com essa situação do lado da Secretaria de Educação. E eles não estão pensando que nós somos, além de professores, somos seres humanos e também que precisamos também desse apoio, dessa ajuda. E essa conversa está sendo muito legal, e eu gostaria de saber de você, assim, onde nós, professores, procurar essa ajuda, como conseguir dar conta disso tudo e tentar. Essa rotina é difícil para a gente nesse momento. Cada momento é uma coisa diferente que a gente tem que fazer. Como lidar com essa situação neste momento? Vamos lá então, Delma. Foram excelentes suas colocações, tá? Vou ver se eu consigo, se eu consigo ajudar, se eu consigo responder tudo. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou começar pro meu lado, que é o lado da psiquiatria do trabalho, né? Então eu tenho que pegar de tudo que você falou, eu tenho que pegar um gancho para começar. Ninguém vai fazer, assim, empregador, né? Ninguém vai fazer nada por nós. Nós não podemos esperar que ninguém faça nada por nós. Aí a gente não entra no mérito, em outros méritos, porque a gente precisa melhorar. Então, eu não tenho como ficar esperando a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, eu não tenho como ficar esperando isso, eu não tenho como ficar esperando o banco, eu não tenho. Então, a gente precisa
focar na gente. Só na gente. Ah, mas eu acho que tinha que ser... Eu acho tudo. Eu concordo com tudo que você tá falando. Eu acho que tem um monte de coisa errada. Mas não vai adiantar. Não adianta para mim, para você, para as crianças. Não adianta a gente focar nisso. Então, eu sempre falo com meus funcionários, vamos focar no que eu consigo controlar, no que eu consigo fazer, tá? Então, eu vou puxar agora o que você me falou, para eu poder te falar o que eu entendo disso que você está passando. Esse turbilhão de ansiedade, de emoção, de um monte de coisa, isso é normal a gente tá passando, por aquilo que eu falei no início da apresentação, né? Nós fomos tirados abruptamente da zona de conforto. Então, quando a gente sai abruptamente da zona de conforto, é normal que isso aconteça. Porque uma coisa é você perguntar pra mim, você quer sair dessa situação que você tá? A outra coisa é eu pegar e te tirar, jogou. Agora você saiu, você se vira nos 30. Então, é normal que essa ansiedade aconteça. A gente já tá há mais ou menos 100 dias nessa situação. Agora a gente precisa parar, racionalizar, fazer alguma coisa com isso. Beleza? Então agora, coloca esse como seu marco zero. É esse momento que a gente tá tendo hoje. A gente sempre precisa ter marcos zeros. E a partir de hoje, a Delma vai tentar mais uma vez, porque eu tenho certeza que você já tentou N vezes. Vou tentar mais uma vez fazer uma forma de rotina para mim, aonde eu consiga, para mim, dar conta do que eu preciso dar. Dane-se o que os outros acham. Entendeu? Que a prefeitura, eu, Delma, vou ver o que vai fazer bem para mim. Porque o que importa é você. Porque se você estiver bem, você consegue produzir coisa boa. Se você não tiver, não tem jeito. Você não vai conseguir produzir nada, tá? Então você tem que estar bem. Tenta respirar fundo. Pega um papel, eu gosto muito de papel. Eu brinco, falo que eu sou uma pessoa conservadora, tradicional, eu gosto de livro de papel, eu gosto do digital, eu trabalho bem no digital, mas para mim nada substitui. Ó, isso aqui atrás de mim, que vocês estão vendo, são meus livros, eu adoro livro, eu sou apaixonada por livro, duas coisas que eu amo, livro e pijama. Para mim, assim, nunca, eu sempre vou arrumando espaço, vou enfiando o livro um em cima do outro, e eu gosto de papel, então do meu lado eu tenho sempre aqui, ó, bloquinho de papel, eu escrevo poesia, eu escrevo texto, eu escrevo tudo, eu coloco no papel. Isso que eu tô falando pra você, Delma, foi o que eu fiz quando eu senti que eu não ia dar conta. Quando eu parei e pensei assim, eu vou ficar doida, eu vou pirar. Tá aí o ministro da Saúde falando que vai convocar os médicos todos para a linha de frente. Eu tenho 2 crianças pequenas. Eu não tenho ninguém para deixá-las, sou eu que tenho que cuidar. Como que eu vou trabalhar num pronto atendimento, num PA, num posto de saúde, num CAPS, num lugar que for, se eu preciso cuidar, eu não tenho com quem deixar minhas filhas. E aí fui entrando em pânico com aquele monte de informação. Eu falei, o quê? Calma, racionaliza, Letícia. Peguei o papelzinho, uma caneta e comecei. Peguei, escrevi tudo, o que eu tinha que fazer, como que eu tinha que fazer, como que era. Fui vendo o que era prioridade, o que era importante, que fosse feito. E eu fui arrumando essa rotina. Porque tem uma hora que a gente tem tanta coisa para fazer, você tem tanto problema para resolver, você não consegue fazer nada. Eu, pelo menos, sou assim. Eu paro e falo, vou deitar, vou dormir, que para mim hoje deu. Não consigo mais resolver. E se chegar nesse ponto, faça isso. Larga tudo e vá descansar sua cabeça. Para você conseguir reorganizar suas ideias de novo, tá? Então, pela sua fala, você tá precisando respirar, refletir, dar
aquela respirada mais funda que você já deve ter feito várias vezes. Então, isso que eu tô falando assim também não é nenhuma certeza absoluta, essas coisas não existem. Como eu falei com vocês, eu não gosto de dicotomia, certo, errado, normal, anormal. Então, não existe certo. Isso que eu tô falando pra você é o que eu fiz, é o que eu faço, é o que funciona pra mim. Pode não funcionar pra você. Eu faço isso, eu racionalizo, eu escrevo tudo no papel, olho pro papel e tento montar algo que funcione. Tipo, uma escala de prioridade para mim. Essa é a vantagem da gente estar fazendo essas coisas em casa. Você pode gerenciar o seu tempo. Isso é meio que um gerenciamento do tempo. Ah, tá, mas o que eu tenho para fazer é o que a colega, o que a Delma mesmo está escrevendo aqui, dá mais do que o tempo do dia. Então faça o que dá no seu dia, que é prioridade. O que sobrar vai ficar um pouquinho para outro dia e você vai fazendo. E se alguém falar alguma coisa, olha, isso é o que eu consigo fazer bem feito. Eu não estou conseguindo. Porque o que a pessoa vai te fazer? Não tem um limite também até onde as pessoas conseguem intervir. Muito é cobrança nossa consigo mesmo, entendeu? Minha comigo, você com você. Então, na hora, às vezes, tem horas que a gente precisa falar assim, tá, mas eu não consigo fazer mais do que isso nesse momento. Tem hora que o que a gente precisa fazer é isso, colocar um limite pra gente também. Eu entender qual que é o meu limite. Essa sobrecarga que vocês estão tendo, eu também tô tendo. Tem dia que eu falo assim, nossa, eu sentei nesse computador aqui 7h30 da manhã, são 9 horas da noite, 9h30 da noite eu tô aqui ainda. Mas eu respiro e falo, graças a Deus, né? Que bom, Deus é muito bom para mim. Podia estar sendo muito pior, eu podia estar tendo que ir trabalhar presencialmente. Isso no meu caso, que ia me dar muito mais transtorno, porque eu não tenho com quem deixar as crianças. Então eu falo, pô, que legal, eu tenho colegas que estão tendo que trabalhar presencialmente. Eu tenho colegas que trabalham em 2 CAPs, eu tenho colegas que trabalham em pronto atendimento depois do CAPs em consultório, em um monte de outros lugares. E eu tô tendo o privilégio de trabalhar em casa. Ah, tô trabalhando 15 horas por dia. Tô, mas eu tô segura. Eu tô no abrigo do meu lar. Eu tô podendo cuidar das minhas filhas, podendo cuidar da minha casa. Nós somos mulheres. Por mais que a gente fale, homem e mulher, tem que ser tudo igual, não é igual. Não é igual. Não é igual e nunca vai ser igual. Homem é homem, mulher é mulher. E assim, a gente tem as obrigações com a casa. E não é porque alguém me cobra. É porque eu sou mãe. Eu quero cuidar das minhas filhas. Eu quero ter aquele momento assim, eu quero conseguir providenciar um almoço, um lanche, uma janta. Elas ainda... Eu preciso comprar roupa, continuo precisando comprar roupa, comprar sapato. Eu preciso ver como que tá o material da escola. Eu preciso ver isso tudo. Então, é uma bênção para mim poder estar em casa. Porque eu consigo cuidar delas, eu consigo cuidar da casa. Tô trabalhando muito mais, mas igual a colega falou, depois de 20 horas ela não vê mais o grupo da escola. Eu ainda vejo, porque eu tenho paciente que me escreve às vezes 11 horas da noite, eu atendo, eu faço questão de atender. Porque o paciente está precisando de mim. Ninguém entra em contato com outro 11 horas da noite, meia-noite, se não está precisando. Então, eu só não atendo, no meu caso, quando eu estou dormindo já. Agora, se eu estiver acordada, enquanto eu tô acordada, eu tô com o celular perto de mim, olhando e dando assistência aos pacientes. Às vezes eu tenho que falar, ajusta a medicação, doutor, eu tomei o remédio, tal hora, não tô dormindo até agora, ajusta a medicação. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Mas é complicado? É complicado. É difícil? É difícil. Viver é difícil, gente. É difícil hoje, era difícil há 2 anos atrás, vai ser difícil daqui a 100 anos. Mas você quer coisa mais linda do que viver? A gente reclama às vezes das coisas, mas ninguém quer morrer. A gente quer continuar vivendo, né? Eu também, Adriana, eu sinto falta. Adriana tá falando que sente falta das crianças, do calor. Eu também sinto falta. A última vez que eu atendi no consultório, eu já não pude abraçar meus pacientes. Eu sou uma beijoqueira.
Eu abraço todo mundo, eu beijo todo mundo, eu acabo a consulta levantando, abraçando, beijando. Então, para mim é muito difícil também não poder abraçar, não poder beijar, não poder pegar. Imagina, eu sou descendente de libanês com europeu, com italiano, espanhol, então é tudo muito, muito, né? Italiano e o árabe é muito, muito, tudo muito, muito. Então eu sinto falta de abraçar, de beijar, de pegar, de tomar um cafezinho junto. Mas isso talvez vá passar. E aí alguém perguntou como que faz, acho que foi a Delma mesmo. E a criança, né? Como que eu explico para criança que ela não pode me abraçar? Gente, criança é o mais fácil que tem a explicar para as crianças. Essa criança, se a mãe explicou que ela não podia abraçar, ela foi te abraçar porque ela te ama muito. Ela foi te abraçar no impulso, porque a criança ainda não tem a maturação do impulso, ela acaba o processo de maturação, né, da parte de impulso, já na idade adulta. Então a criança, ela faz por impulso, ela fez por impulso. Porque as minhas crianças, elas sabem que elas não podem abraçar, mas eu acho que se elas vissem a tia da escola, elas iam correr para abraçar. Mas depois, se vocês chegarem, conversar igual na escola, vamos supor, né? Supondo, primeiro dia de aula, conversar com a criança, olha, não pode por causa disso, 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 disso. É para te proteger, é para você proteger seu papai, sua mamãe, seu vovô, sua vovó. Ela vai entender, ela entende. Para nós é mais difícil do que para elas. Para nós é muito mais difícil. Eu vejo aqui dentro de casa. Elas estão tirando isso de letra. Elas tiram mais letra do que eu. Então, não é fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas é possível. E todo dia Deus dá um grande presente pra gente. Ele dá a chance da gente recomeçar. Cada dia zera. A vida começa toda de novo. Você tem a oportunidade de fazer diferente, fazer melhor, fazer de outra forma. Então, é uma proposta que eu faço para vocês. Vamos pensar o que eu posso fazer melhor para mim. Porque eu não vou conseguir servir ao outro, fazer nada para o outro se eu não estiver fazendo bem para mim mesmo. E aí, com isso, eu vou conseguir acolher a criança, eu vou conseguir tirar a dúvida da criança, eu vou conseguir explicar para a criança. Eles entendem tudo. O pior somos nós. Eu tenho certeza absoluta, Delma, que você queria mais do que ele ter abraçado ele naquele momento que ele correu para te abraçar. E a gente se questiona mais. Às vezes até eu me questiono, gente, será que precisa disso tudo? Será que eu preciso passar por isso tudo? Será que eu quero abrir o consultório? Vou abrir o consultório e vou começar a atender os pacientes. Eles não. Eles, esse dia, tocou a campainha daqui de casa, era minha mãe. Aí eu falei para uma das minhas meninas, para Maria Elisa. Maria Elisa, atende a porta, é a vovó. Ela olhou para mim, arregalou o olho. Mãe, mas nós estamos em isolamento social total. Eu morri de rir. Porque eu falei para minha mãe, pode vir, eu tô com saudade, eu quero te ver. Ela não queria, ela tá morrendo de saudade da avó, mas ela tá em isolamento total. Isolamento total. Então, essas questões, elas são muito complexas, né? Então, a professora, não foi você então, né, Delma? Foi outra colega. A professora, ela deve estar sentindo muita falta disso. E aí a gente tem duas formas de encarar as coisas sempre. Sempre. O lado bom e o lado ruim. Claro que o nosso cérebro, muitas vezes, ele vai para o lado ruim primeiro. E a gente precisa treinar ele para olhar para o lado bom. Falando em palavras assim, às vezes até mais religiosas, né? Eu falo que eu acredito muito em Deus e eu só tenho duas opções, né? Ou é castigo ou é livramento. Eu prefiro acreditar no livramento. Então, como que a gente faz para treinar a nossa mente, né? Eu pego, penso, olha, isso aqui é o que eu tô vendo, é o ruim, tá? Agora eu vou pensar. O que pode ter de bom nisso?
que poderia ser de bom, o que eu posso ver de bom nisso. E aí, nesse fato dessa professora, eu veria assim, poxa, como eu sou querida, como eu sou amada, como em algum momento eu fiz diferença na vida desse menino. Olha o quanto que ele, mesmo sabendo que nós estamos em isolamento social, que a gente precisa manter distância, que é um risco, olha como esse menino quer essa professora. Olha que coisa linda. Não é uma bênção? Tem pessoas que passam por essa vida e não tem um bem-querer tão grande quanto essa professora teve desse aluno. Então, isso é a forma da gente olhar. Não estou falando que é fácil, é difícil. Não estou falando que é natural, não é. O ser humano ele tende a olhar mais para o lado negativo, principalmente num momento desse. Mas eu estou falando que é possível. É possível, não é possível porque eu estou tirando isso da minha cabeça, não. É possível porque a felicidade ela é uma ciência. Hoje a gente já tem estudos a respeito de felicidade. A neurociência ela vem estudando as áreas do cérebro, o comportamento e a felicidade. E a gente já sabe que é possível desenvolver isso. Então eu convido vocês a gente tentar desenvolver esse olhar positivo e pensar no outro lado. O que pode ter de bom? O que eu posso ver de bonito nisso? Mais alguma pergunta? Se vocês deixarem, eu vou ficar falando aqui o tempo todo. Vamos lá, então. Olha, eu me sinto assim, extremamente acalentada, contemplada com a sua fala, no sentido de que você traz essa questão do bem e do mal, e do certo e do errado, não como a dicotomia, igual você já explicou, mas como o que a gente tem que pegar de bom. E até a Carmen escreveu aí, para acalmar um pouco a Delma, a gente não é a palmatória do mundo, né? A gente tem que ter uma razão principal e fazer o que está ao nosso alcance. Então, eu acho que isso você trouxe muito bem para a gente. E veio, porque eu ia falar logo lá mais na frente, né? Mas aí veio outras perguntas, acontece. Há uma questão muito que eu vivi agora nesse home office, que nós temos uma proposta de trabalho, e eu fico muito feliz que você, enquanto mãe, acredite nisso. Que é uma proposta que a prefeitura tem como proposta mesmo nas documentações legais dela e que vem sendo reforçada por muitos CNEs, como a Janete trouxe, infelizmente alguns outros já nem tanto, mas isso, né, existe as diferenças em tudo, de que as crianças aprendem pelas experiências pedagógicas mais simples e mais significativas. E não necessariamente só pelos registros de papéis, aquelas atividades mecânicas para casa. E nós estamos, até para você conhecer, se você quiser conhecer o nosso trabalho, nós estamos no Instagram com uma proposta de trabalho que prioriza exatamente isso. Esse tipo de experiência mais lúdica, mais criativa e que envolve isso que é tão singular e próprio desse momento, a participação das famílias ligada ao cuidado. Então, diante disso tudo, eu acho que você veio confirmar, porque nós tivemos dos pais, que a gente está tendo uma roda de conversas virtuais com os pais, alguns que adoravam e outros que questionavam, que sentiam falta daquelas atividades mecânicas, porque daí dá, né, requer menos atenção e por aí vai. Mas, diante do que você nos traz, até como mãe, eu acho que isso, para toda a equipe, entra até num pedacinho daquela fala da Flávia, de que a nossa vocação é essa e nós não vamos abrir mão dela se a gente acredita, se a gente quer trazer o bem, quer trazer alguma alegria nela, que a gente tem que permanecer, mesmo que existam questionamentos para ela. Isso muito me tranquilizou. Só isso. Que bom, fico muito feliz de estar podendo agregar, vocês não têm ideia da minha felicidade de estar aqui falando com vocês, é um prazer enorme, tá? E eu falo o que eu faço. Então, vocês podem ter certeza que a minha fala, assim, ela é com muita sinceridade, tá? Eu sei as dificuldades,
Eu sei que as coisas não são simples, eu sei que o processo é dia após dia, eu não tenho todos os meus dias bons, eu tenho dias difíceis, eu tenho dias desafiadores. Eu, como falei para vocês, nesse processo todo de pandemia, eu tô com a minha única irmã em São Paulo, eu não a vejo desde março, eu fico até emocionada só de falar. Com meu sobrinhozinho de 3 meses, já fez 2 cirurgias, então assim, é muito difícil. Eu tinha passagem comprada todos os finais de semana para ir para São Paulo ficar com ela, eu não pude ver, eu sou madrinha por procuração, que a gente teve que batizá-lo porque a gente tinha medo dele falecer na cirurgia. Então, assim, a minha vida eu faço dessa forma. Tem dia que dá certo, tem dia que dá menos certo, tem dia que dá mais certo, tem dia que funciona melhor, tem dia que funciona pior. E eu faço exatamente isso, Delma, que eu te falei. Tem dia que eu pego e falo assim, quer saber? Não vou fazer mais nada por hoje. Hoje deu. Não dou conta mais. E é uma oportunidade única que a gente está tendo. Na marra, né? Porque professor e profissional de saúde tem uma dificuldade muito grande de entender os próprios limites. A gente não tem limite, né? O limite é o que o outro quer. E nós precisamos ter limite. É importante ter limite. Eu tô falando, tô pausando porque eu tô olhando as perguntas aí aqui do lado. Por isso que eu tô. É importante a gente ter limite. Eu não tenho limite, eu sei que eu não tenho limite. Mas tem hora que o meu corpo me impõe o limite. Não tem como. E nós estamos tendo essa oportunidade agora, é uma oportunidade da gente visualizar os limites. Qual é o meu limite? Até onde eu consigo ir? Porque se eu passo o limite, eu não consigo fazer nada, eu não consigo fazer para mim, eu não consigo fazer para o outro. Não tem como. Então a gente precisa ter um meio termo aí, né? Tava lembrando agora, a Delma me perguntou alguma coisa de tratamento e tudo. Eu vi, olhando, porque eu fico aqui, eu olho pra cá, eu olho pra cá, eu olho pra cá. Eu vi que tinha... Uma colega falou alguma coisa sobre atendimento pelo SUS e falou em psicólogo, alguma coisa assim. Depois dá uma olhadinha, passa o chat, que eu acho que tem alguma colega que sabe te informar direitinho aonde que tá tendo assistência, tá? Pela prefeitura. Ó, foi a Tatiana que falou, tá? Procura saber depois com a Tatiana direitinho. Tá? Eu também, depois, Tatiana, eu vou dar uma olhada, tá? Que é importante para eu saber. Eu vou ver o que você tá colocando aqui de informação, tá? E agora, quem é a próxima? Agora é a Sandra. Vamos lá, Sandra. Ei, doutora. Ei, querida. Estou super feliz de ouvi-la, porque é uma fala bastante, vamos dizer assim, palpável, né? Exemplos da sua vida,